O enigma de São Malaquias e a sombra do último Papa. O tempo avança, mas algumas profecias parecem correr à frente da história, esperando o momento certo para se concretizarem. Entre as mais enigmáticas, uma paira sobre o Vaticano como uma sombra inevitável. A profecia dos Papas de São Malaquias. Um manuscrito antigo. Uma sucessão precisa de 112 papas. Um aviso perturbador, o último já estaria entre nós. A história começa no século XII, com São Malaquias, um monge irlandês conhecido por suas visões. Durante uma visita a Roma, ele teria caído em um estado de êxtase. E diante de seus olhos, o futuro se desdobrou como páginas de um livro invisível. Em sua visão, ele viu a sucessão de papas que governariam a igreja e registrou 112 lemas, cada um correspondendo a um pontífice. A lista começava com Celestino II, em 1143, e terminava com um nome que ecoa como um presságio: Petrus Romanus, o último Papa. Por séculos, essa profecia permaneceu esquecida, perdida nos arquivos secretos do Vaticano, até que em 1595 foi publicada pelo padre Arnold Wion. Desde então, teólogos e historiadores analisaram cada novo pontífice sob a ótica da profecia. E algo começou a emergir. As descrições de Malaquias pareciam coincidir de maneira perturbadora com os papas ao longo da história. João Paulo II, Bento XVI, Francisco. Cada um teria seguido o caminho traçado pela profecia. E agora, com Francisco no trono de Pedro, a pergunta inevitável surge: o último Papa já chegou? Se sim, o que isso significa? O colapso da Igreja? O fim dos tempos? O início de um novo domínio sobre a humanidade? São Malaquias previu que, após o último Papa, a destruição de Roma e da Igreja seria iminente. E se esse momento estiver mais próximo do que imaginamos, o oitavo rei e a ascensão da nova ordem. Se São Malaquias estava certo, o atual pontífice Francisco seria o penúltimo na linhagem de São Pedro. Depois dele, o último Papa governaria em meio a grandes tribulações, testemunhando não apenas a ruína da Igreja, mas o colapso da civilização como conhecemos. Mas se a profecia realmente aponta para o fim de uma era, como essa queda começaria? A resposta pode estar oculta em outro mistério: a figura do oitavo rei. Em Apocalipse 17, há uma passagem intrigante sobre 7 reis que governariam o mundo. Mas um oitavo rei emergiria, conectado aos 7 anteriores, mas diferente de todos eles. Muitos estudiosos acreditam que este oitavo rei não se trata de um líder político comum, mas sim de um poder oculto, um governo invisível que manipula os eventos globais das sombras. O que sabemos sobre esse oitavo rei? Algumas teorias apontam que ele já está entre nós, controlando sistemas políticos, econômicos e espirituais para consolidar uma única força de comando global. E a Igreja estaria dentro desse plano? Se o último Papa, Petrus Romanus, não for um defensor da fé, mas um instrumento dessa nova ordem? E se o colapso do Vaticano não for um evento isolado, mas parte de um plano maior para dissolver todas as instituições religiosas e estabelecer um único poder mundial? O cenário atual já mostra os sinais de um caminho sem volta. O avanço da tecnologia e da inteligência artificial moldando a sociedade, um sistema financeiro cada vez mais centralizado e controlado, conflitos crescentes que podem preparar o terreno para uma nova ordem global. A pergunta que ecoa no silêncio é: o oitavo rei já assumiu o controle e nós ainda não percebemos? E se este for o último ciclo antes da transformação definitiva do mundo, a revelação final, o último Papa e a chegada da nova ordem? Se as palavras de São Malaquias forem verdadeiras, então a era do último Papa já começou. Mas o que isso realmente significa? Seria o fim da Igreja como a conhecemos? Ou o início de algo muito mais sombrio? Desde os primórdios da humanidade, a religião sempre foi um pilar que sustentava impérios, consolidava reinados e guiava civilizações. Mas e se esse pilar estiver ruindo não por acaso, mas por um plano meticulosamente arquitetado? A profecia de Malaquias não apenas anuncia a chegada do último Papa, ela também insinua um tempo de tribulação, um período de caos onde a fé será testada como nunca antes. Francisco, segundo essa interpretação, seria o penúltimo pontífice. E após ele, surgiria um líder que não governaria apenas a Igreja,
mas se tornaria parte de um sistema muito maior e mais obscuro: o colapso do Vaticano e a ascensão do oitavo rei. A Igreja Católica sobreviveu a séculos de perseguições, crises e transformações. Mas e se agora, no século XXI, estivermos assistindo ao seu capítulo final? O Vaticano, há muito tempo, deixou de ser apenas uma instituição religiosa. Ele se tornou um centro de poder global, envolvido em geopolítica, finanças e, segundo alguns, segredos que jamais foram revelados ao público. Nos bastidores, teóricos afirmam que uma nova estrutura está sendo arquitetada, e ela não incluirá mais a fé como a conhecemos. Será esse o verdadeiro objetivo do oitavo rei? O Apocalipse menciona 7 reis e um oitavo que surgiria deles, mas que seria de natureza diferente. Alguns acreditam que isso se refere a uma figura política, um governante que tomaria o controle total da terra. Outros, porém, enxergam algo ainda mais sinistro: um sistema global que apagará as distinções entre países, religiões e culturas, substituindo-as por um único governo, um único dogma, um único poder absoluto. O último Papa, então, poderia não ser apenas um líder religioso, mas a peça final para consolidar essa transição. Ele não surgiria para defender a fé, mas para dissolvê-la dentro desse novo sistema. O Vaticano, uma vez o coração da cristandade, se tornaria apenas um símbolo de uma era extinta. Mas isso não é tudo. Os sinais já estão entre nós. Se o colapso da igreja já começou, os sinais devem estar por toda parte. E de fato eles estão. A moralidade vem sendo questionada, os valores tradicionais enfraquecidos, e novas ideologias surgem a cada instante, promovendo uma mudança radical na maneira como a sociedade se organiza. O que antes era sagrado agora é descartado, reescrito, adaptado a um novo pensamento global. No Vaticano, decisões controversas e alianças inesperadas levantam suspeitas. O próprio Papa Francisco já foi chamado por alguns de o reformador, enquanto outros alertam que ele pode ser o prenúncio de algo muito maior. Suas declarações frequentemente causam polêmica, promovendo uma unificação religiosa que, para muitos, se assemelha a um abandono das doutrinas tradicionais. Mas e se essa mudança não for acidental? E se o verdadeiro objetivo for preparar o mundo para um novo tempo? Um tempo onde a igreja não será mais necessária? E o que acontecerá com aqueles que ainda acreditam? Como podemos nos proteger? Se a profecia de São Malaquias estiver certa, e o oitavo rei já estiver atuando nos bastidores, o que podemos fazer? A primeira resposta é clara: conhecimento é poder. A história nos ensina que sociedades caem quando seu povo se torna cego ao que está acontecendo ao seu redor. Informações são suprimidas, fatos são distorcidos, e antes que percebam, aqueles que discordam são silenciados. A segunda resposta é ainda mais perturbadora. Nós já estamos vivendo essa transição. Tudo o que nos foi ensinado está sendo reescrito, apagado ou substituído. O mundo em que crescemos pode não ser o mesmo que deixaremos para as próximas gerações. Se o último Papa já está entre nós, se o oitavo rei já está se movendo, então estamos diante de uma escolha: aceitar a nova ordem ou resistir a ela. Mas a pergunta que fica é: ainda há tempo? Se essa história despertou algo em você, compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no canal. Vamos continuar explorando os mistérios que podem estar moldando nosso destino. Juntos, podemos descobrir a verdade antes que seja tarde demais.